Hoje nós vamos ver as principais notícias do mercado financeiro da semana que vai de 7 a 11 de dezembro de 2020. E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Meu nome é Leonardo Zeidan, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bom, vamos lá para minha tela já começar a ver as notícias, certo? Deixa eu mudar aqui. Pronto. Então, primeiramente, mais uma notícia aqui sobre inflação, certo? Eu venho falando já faz um tempo que a inflação esse ano e ano que vem talvez ainda tenha algum resquício, né? Eu venho falando que a inflação vai ser forte, a gente vê indícios disso ali no IGPM, né? A gente vê que o IGPM já subiu pra caramba e o IGPDI, que é o mesmo cálculo, só que muda ali a janela de observação. A próxima notícia aqui vai ser justamente sobre o IGPDI. Eles já subiram bastante e uma hora isso vai chegar no consumidor, né? Já está chegando, a gente vê aqui que o mercado, né? Quando eles dizem aqui o mercado, são os especialistas, né? Os economistas ali, o consenso entre os economistas está cada vez subindo de quanto que vai ser essa inflação para 2020. Claro que assim, a gente já está na metade de dezembro de 2020, não vai mudar muita coisa daqui para o Natal, daqui para o Ano Novo, né? Mas assim, já é a 17ª semana seguida que eles estão aumentando. E percebam, aqui ó, 4,21%. Aí você pode pensar, pô, não é muito, né? Só que a hora que você compara isso aqui com a nossa taxa Selic, que é de 2% ao ano, você vê que tem alguma coisa errada. Pera aí. Pô, só de inflação ele está comendo mais de 2 Selic, né? Então o cara que está deixando o capital dele ali no Tesouro Direto, né, no Tesouro Selic, num 100% do CDI, alguma coisa assim, ele está perdendo para a inflação, né? E não está perdendo por pouco, é mais do que o dobro, né? Isso é o que a gente chama ali de juros negativos, né? Quando o seu dinheiro ele vai render menos do que a própria inflação. Então, por isso que esse ano, por exemplo, eu achei bem interessante alocar recursos ali em títulos fixados à inflação, né? Justamente porque a inflação vai prejudicar bastante os brasileiros aí em 2020, 2021, se a política econômica não mudar, né? Bom, agora o IGPDI, a gente vê que ó, 3,68% em outubro. Então, ó, olha só a disparidade entre um e outro, como ainda tem coisa para chegar. Só em outubro o IGPDI foi 3,68%, né? E agora em novembro caiu um pouquinho para 2,64%, mas mesmo assim são taxas grandes, são taxas altas, né? Aqui, se você for ver, 22,16% no ano e 24,28% em 12 meses. Né? Tudo bem que é o seguinte, o IGPDI ele não é exatamente o que a gente usa para medir a inflação ali pro consumidor, né? Pro consumidor é o IPCA que a gente já viu na notícia anterior, né? O IGPDI ele vai entrar ali, 60% dele vai ser de produtores, né? A inflação ali calculada dos insumos dos produtores, né? 30% do consumidor e 10% da construção civil, né? Então, esse mais ou menos é o cálculo que vai ali pro IGP, né? Aí a gente tem o IGPM, IGPDI, que são só janelas diferentes de cálculo, né? Isso aqui influencia muito, por exemplo, em contratos de aluguel, né?
Então a gente vai ver, por exemplo, ano que vem, muitos contratos sendo ali ajustados em 24,28% mais ou menos ali, quase 25%, um quarto, né, de aumento no aluguel, às vezes de uma pessoa que não tem condição, esse tipo de coisa, né, tá morando ali de aluguel, e a pessoa vai ter um baque aí de quase 25% de ajuste, né? Mas enfim, isso são notícias que rotineiramente a gente vê, eu estou trazendo aqui, eu sempre bato muito nessa tecla da inflação, porque a gente tem que ficar de olho e é uma coisa que eu discordo bastante do Banco Central quando eles mantêm essa taxa de juros baixa, né? Mesmo com essas inflações gigantescas, né? Mas enfim. Próxima notícia é interessante. Para Guedes, Brasil escapou da ameaça de depressão. Ministro disse em evento que governo precisa reavaliar as flexibilizações que a pandemia impôs e voltou a defender novo programa de geração de emprego. Tá, isso aqui eu acho é um pouquinho precipitado a gente já contar meio que ali com o final da pandemia. Tudo bem que essa semana foi marcada por várias notícias sobre vacina, então questões da Anvisa, o FDA aprovando vacina, a vacina da Pfizer, vacina de um monte de coisa, a gente vê que está se encaminhando ali para um final isso, mas eu acho que é meio precipitado a gente olhar para isso e achar que é o fim ali do impacto econômico, principalmente, né? Mas assim, como eu já disse anteriormente, o Paulo Guedes, obviamente, tem muito mais informação a dispor dele do que eu, né? Então, espero que realmente ele esteja otimista, né? É, com os dados que vêm sendo apresentados para ele, que realmente a gente consiga, como ele disse aqui, escapar da ameaça de depressão, porque essa era a grande preocupação quando tudo começou lá atrás, quando começou esse negócio de lockdown, de fechar tudo, de impedir comércio, impedir um monte de coisa de abrir, essa era a principal preocupação, que a onda da economia fosse pior do que a pandemia em si, né? Então, assim, eu acho que o Brasil conseguiu segurar bem as pontas, assim, entre diversos outros países. Eu acho que a gente teve ali uma atuação no meio termo que foi boa para ambos os lados, então a gente conseguiu com que a gente nem esculhambasse com a economia completamente, como seria se a gente simplesmente parasse tudo, né? Como a gente já viu que aconteceu em outros países, que parou-se o país inteiro e depois a onda da economia veio pesada, né? E a gente também não deixou a coisa rolar solta como se não houvesse uma pandemia, né? Então acho que esse meio termo aí que o brasileiro médio adotou, eu acho que foi bem interessante, a gente conseguiu se virar bem nessa crise, né? Vamos ver, espero que a gente realmente esteja próximo do final dessa crise, né? Próxima notícia: apresentação do relatório da PEC emergencial fica para 2021, anuncia senador Márcio Bittar. Assim, a gente já está aqui, hoje quando eu estou gravando aqui é dia 12 de dezembro, né? Esse vídeo provavelmente só vai ao ar dia 13. Meu, é óbvio que não ia fazer isso agora no final do ano, os senadores estão tudo indo viajar, tirando férias, um monte de coisa, mas assim, essa pauta da PEC emergencial, ela tá desde acho que novembro de 2019. Imagine se não fosse emergencial, né?
Imagine se não fosse emergencial. O próprio nome dela já diz. Os caras estão enrolando mais de um ano para votar esse negócio e fazer o negócio andar. Essa PEC emergencial, particularmente eu não sei muitos detalhes, tá? Mas ela fala principalmente aqui sobre o equilíbrio fiscal, né? Ó, a proposta trata de medidas permanentes e emergenciais de controles de despesas e de reequilíbrio fiscal e define parâmetros para o acionamento de gatilhos para o cumprimento de teto de gastos. Meu, é o que eu sempre venho falando aqui. Quem acompanha o canal sabe. Eu sempre bato nessa tecla. É responsabilidade fiscal. O Brasil se enrolou. É como a gente vê muitas vezes na vida financeira das pessoas. É como se a pessoa tivesse feito um monte de cartão e fosse se embolando, chega uma hora que não consegue pagar, e é isso que está acontecendo com o Brasil, né? A gente precisa atuar emergentemente ali, emergentemente, não sei nem se essa palavra existe, mas a gente precisa atuar logo nessa questão de equilíbrio fiscal, de responsabilidade fiscal, porque sem isso, meu amigo, não vai para frente. Não vai, não adianta. O governo ele precisa parar de gastar o tanto que gasta, precisa parar de arrecadar o tanto que arrecada também, precisa cortar impostos para gerar emprego, para deixar o povo trabalhar, né? Hoje o povo brasileiro carrega um governo gigantesco nas costas, um governo pesado, né? E que não deixa a gente ir para frente. E grande parte disso é justamente por causa de descontrole fiscal. O governo vai se endividando, a máquina estatal cada vez maior e fica nessa bagunça geral que a gente vê por aí, né? Vamos lá para a próxima notícia. A ANS suspende a comercialização de 12 planos de saúde. Isso aqui não tem necessariamente muito a ver com economia, né? Eu trouxe aqui para vocês porque eu quis falar sobre essa intervenção, né? Quando a gente fala, a ANS ela suspendeu ali a venda desses planos de saúde. O que vem na nossa cabeça, né? Por que tem uma agência que está dizendo o que a gente deve comprar ou não? O que uma empresa pode vender para a gente ou não? E ainda mais plano de saúde, sabe? Tudo bem, eles estão falando aqui que teve casos que as empresas estavam fazendo coisas erradas e aí eles suspenderam a comercialização desses planos, tal. Gente, isso aí quem tem que fazer é o consumidor, entendeu? É por isso que a gente tem que criar sempre o hábito de procurar saber opiniões sobre alguma coisa antes da gente contratar, a gente pesquisar sobre as coisas antes da gente comprar, entendeu? Antes da gente fazer um contrato, é por causa desse tipo de coisa, para a gente se resguardar. Aí quando você vê uma medida dessa da ANS suspendendo a comercialização desses planos, para mim é como se a ANS estivesse falando: ó, consumidor brasileiro, você não é capaz de decidir se isso aqui é bom ou não para você. Eu tô decidindo que isso aqui é ruim, então eu vou impedir a empresa de fazer esse serviço aqui, né? Eu acho isso, na minha opinião, é ridículo. Esse tipo de agência, tudo bem, você pode falar, pô, Leonardo, mas quem que vai analisar os planos de saúde? Quem que vai falar? Quem que vai... Meu, isso aí você pode muito bem fazer uma empresa privada que faça um rating, por exemplo, de planos de saúde, sabe? Eu acho, por exemplo, uma das coisas mais sensacionais que eu vejo aqui no Brasil é um Reclame Aqui, por exemplo. Que o consumidor vai lá, antes de comprar um produto, ele vai lá, não, deixa eu ver a reputação dessa empresa, deixa eu ver se alguma outra pessoa teve problema com esse plano, deixa eu ver esse tipo de coisa. A gente não precisa de uma agência dessa tomando esse tipo de medida, entendeu?
E assim, tudo bem, isso aqui é uma medida que, tá, esses planos específicos não podem ser comercializados, mas e o restante das coisas que uma agência dessa regulamenta? Será que todas as regras que eles colocam lá, será que são realmente benéficas? Como que eles podem ter a capacidade de saber se realmente é benéfico para todos os consumidores que têm necessidades diferentes, que têm é, problemas diferentes para serem resolvidos? Não tem como, entendeu? Então eu trouxe essa notícia só para trazer um pouquinho dessa reflexão que eu acho bem interessante, né, sobre a interferência do Estado ali na nossa vida, sobre o que a gente pode ou não contratar, se uma empresa pode ou não prestar um serviço para a gente, né? Para mim, assim, se a empresa quer prestar o serviço e tem gente que quer contratar o serviço, faz o que tu queres. Há de ser tudo da lei, né? Mas, enfim, não é assim que as coisas funcionam por enquanto, né? Vamos lá, próxima notícia. Desestatiz... Desestatização da Eletrobras vai à pauta no primeiro semestre no Congresso, diz líder. Eu achei interessante eles estarem voltando agora com essas questões, né, de privatizações ou, nesse caso, desestatização, né? É, eu não sei, sinceramente, eu não conheço o histórico aqui da Eletrobras, eu não sei o que acontece com ela, né, para saber exatamente, mas eu sempre acredito que é sempre melhor uma empresa privada do que uma empresa estatal, porque a empresa privada, se ela der errado, ela deu errado, é por conta dela, entendeu? Isso quando não tem medidas do governo para incentivar as empresas, para salvar as empresas, que também é errado, né? Mas assim, quando tem uma empresa privada que está se propondo a fazer alguma coisa, é por conta e risco dela, né? Então eu sempre acho interessante quando eu vejo privatizações, estatizações, desestatizações, né? Justamente por causa disso. Você está tirando aqui o risco, a responsabilidade dessa empresa de dar lucro, você está colocando num agente privado, entendeu? O governo não precisa mais se preocupar com essa empresa, se ela dá lucro, se ela dá prejuízo. Se ela der prejuízo, o certo é o governo deixa a empresa afundar, depois e abre mercado para vir outras, para concorrer, para fazer diferente, para ter várias, eu sei que é redundância, mas várias alternativas, né? Outras opções para as pessoas contratarem, né? Não um monopólio imposto pelo Estado. Mas eu achei interessante aqui que está voltando à pauta esse tipo de demanda. É uma coisa que a gente vem falando desde que o Paulo Guedes entrou, que ele sempre falou de privatizar um monte de coisa, que ele tem um monte de empresa ali que ele quer privatizar. E eu espero que agora, passando essa crise do coronavírus, a gente consiga retomar esse tipo de pauta que eu acho que vai realmente fazer uma diferença bacana para o Brasil. Lógico que, como eu já falei, o foco tem que ser responsabilidade fiscal, parar de gastar tanto, né? É, eu acho que isso vai ajudar na responsabilidade fiscal, parar de gastar tanto, mas só privatizar e desestatizar não necessariamente é o que vai fazer dar o boom, né? Se não tiverem outras medidas ali para complementar esse conjunto, não vai adiantar muita coisa. Mas vamos ver, né? Vamos ver 2021, expectativa alta, é, vamos com otimismo, entrar com otimismo nesse ano. Próxima notícia aqui. Governo de São Paulo amplia o horário de funcionamento de comércios, mas restringe a atuação de bares. A decisão passa a valer a partir deste sábado em todos os municípios do estado de São Paulo. Bom, isso aqui tem a ver com o coronavírus. Eu sei que eu sempre sou contra intervenção estatal.
Eu já vi algumas coisas erradas, né, na atuação, principalmente da prefeitura e do estado, né, aqui de São Paulo, com relação a essa questão de funcionamento de comércio, de restaurantes, bares. Eu vi bastante confusão, né, bastante coisa que não faz muito sentido fazer em todo o estado, né? Mas tá, a gente até entende, é um momento de pandemia, não é o melhor momento para deixar a coisa rolar solta, né? Eu acho que num momento desse, já que o Estado está se propondo a tentar controlar esse tipo de coisa, né? Infelizmente tem que fazer, né? Mas enfim, vamos lá, próxima notícia. A Argentina caminha para ter pior moeda de mercados emergentes pelo sexto ano. A gente vê aqui que o peso argentino está valendo quase nada, né? Infelizmente os nossos irmãos aí estão passando por uma situação bem complicada, né? Assim, eles tiveram agora, pouco tempo atrás, eles tiveram uma eleição, infelizmente entrou um candidato lá bem de esquerda, tá passando pautas como é, taxação de grandes fortunas, tá passando várias pautas ali que na minha visão, vão piorar mais a situação, né? Eles tentaram ali fazer antes desse governo de esquerda que entrou agora, entrou um governo liberal, para surpresa de muitos, né? Mas ele não conseguiu fazer nada. Infelizmente, foi um governo lá que foi realmente não foi eficiente, eficaz, deixou muito a desejar nas pautas, né? E no que se propôs a fazer, não conseguiu fazer, e aí eles reverteram para a esquerda, né? Infelizmente. Eu acredito aí que a gente ainda vai ver mais episódios da Argentina indo cada vez mais fundo, né? Espero que não, que a gente nunca quer o mal alheio, né? Obviamente, mas eu não consigo deixar de ter esse sentimento com relação à Argentina. E aqui na matéria tem uma coisa que eu achei interessante, né? Para trazer sobre a interferência do governo no câmbio, né? Então, aqui, por exemplo, ele fala: o peso. Aqui um errinho de português, né? Mas tudo bem. Foi para 82 pesos em relação ao dólar, né? Ou seja, um dólar vale 82 pesos. Isso oficialmente. Aí você vai aqui no mercado paralelo. O mercado paralelo, o dólar vale cerca de 150 pesos nas casas de câmbio clandestinas. Você vê como o governo está tentando deixar, trazer um pouco a moeda para baixo, né? Tentar conter um pouquinho é, dessa desvalorização da moeda deles. Mas quando você olha aqui para o mercado paralelo, que é livre mercado, entre aspas, né? Eu acho que é um pouquinho mais. É um preço um pouquinho mais justo porque não tem ali aquela interferência toda do Estado. Você vê que ele vai para 150 pesos, né? Mas, enfim. Próxima notícia. BCE estuda limite de 20% do lucro para dividendos de bancos, né? Isso aqui eu trouxe também para mostrar como que bancos centrais, estados, né, governos, eles fazem de tudo para controlar todo o aspecto da vida das empresas e vida das pessoas. Aqui que eles estão falando, o acionista não pode receber mais de 20% do lucro. Se o banco quiser distribuir 30% do seu lucro em forma de dividendos, ele não pode.
meu, não faz sentido. Aqui eles falam que não é para manter o capital dentro do sistema financeiro para evitar um colapso, meu. Você vê, cada vez mais eles vão fazendo várias medidas para controlar isso, controlar aquilo, fazer remendo aqui, remendo ali, justamente porque eles controlam tanto a coisa que hoje, por exemplo, se eles, o que eles estão vendo? Que se tiver mais do que 20% de payout, né, de distribuição ali de dividendos, que o sistema financeiro vai quebrar. Mas por que será? Será que não é a causa justamente não é a intervenção deles? Entendeu? E aí eles intervêm mais para tentar evitar um colapso? Não, sabe, não faz muito sentido. Eu não sei, novamente, eu tô falando aqui, não sei exatamente qual que é o que está acontecendo lá com relação aos bancos, ao sistema financeiro lá. Mas isso aqui cada vez mais a gente vê intervenções, intervenções, intervenções. Banco Central lá da Europa e o Banco Central americano imprimindo dinheiro e injetando na economia e, sabe, por isso que tem muita bolsa subindo por aí também, mesmo sem a economia real se recuperando, porque, meu, estão ligando a impressora e injetando dinheiro. É, uma hora a conta vem, sabe? Os bancos centrais estão cada vez mais se embananando cada vez mais, vamos dizer assim, né? Aí a última notícia aqui, antes da gente ver como que fechou o mercado essa semana, eu achei interessante trazer aqui a Luísa Trajano, né, que é a presidente do conselho lá da Magazine Luiza, que é a estrelinha da Bolsa, né? Temos de gerar emprego e deixar o governo trabalhar, certo? Essa parte aqui eu acho sensacional. Temos que gerar emprego, porque é isso que o empresário faz. É o empresário que gera emprego, ele que assume o risco ali e traz uma produção, traz um aquecimento e uma demanda por mão de obra, por várias outras coisas, né? Mas eu mudaria um pouquinho isso aqui, porque ela fala, e deixar o governo trabalhar, temos que gerar emprego e deixar o governo trabalhar. Eu acho que é o governo que tem que deixar ela trabalhar, sabe? É o governo que tem que deixar ela trabalhar. É o Estado que atrapalha que atrapalha os empresários, né? Não o contrário, né? Então, meu, aqui, perfeito, gerar emprego, ir para frente, cada um fazendo a sua parte, sabe? Cada um buscando o seu próprio desenvolvimento, seu próprio lucro e crescimento, né? E quanto menos o governo atrapalhar, melhor, né? E aqui no caso, eu acredito que o que ela quer dizer, deixar o governo trabalhar, é justamente deixar passar essas reformas que justamente vão fazer o governo atrapalhar menos, né? Eu, então eu entendo a frase dela, acho sensacional. Ela é uma pessoa bem, pelo que eu ouço falar, né? Uma pessoa bem bacana, com visões bem, bem interessantes. Mas eu acho que o trabalho aqui do governo, que o governo tem que fazer, é justamente deixar a mulher trabalhar, né? Bom, vamos então aqui para o nosso gráfico. Vamos ver primeiro o Ibovespa, né? Então a gente vê que o Ibovespa cada vez mais está chegando perto do topo histórico, que foi os 120 mil pontos mais ou menos ali. Então ele fechou essa semana aqui nos 115 mil pontos. Uma subida aqui violenta nas últimas
nos últimos 24 dias, toda semana subindo, 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 subindo. Lógico, uma hora vai corrigir? Vai, né? Uma hora ele vai voltar, vai buscar aqui talvez a média móvel, né? Vai ter uma pequena correção. Acho que cada vez mais essa correção está mais próxima. Não sei se ele tem força suficiente para já romper isso aqui. Eu acho que provavelmente o mais interessante aqui seria fazer uma correção aqui para cá mais ou menos nesse mesmo patamar desse topo, né? Fazer uma correção para cá para pegar fôlego e subir de novo e dessa vez romper a barreira. Então a gente vê que ele vem subindo bastante, vem subindo, vem subindo. Tá perdendo um pouquinho de força, a gente vê que aqui a barra foi bem grande, aqui já foi um pouquinho menor, aqui tá menorzinha. Eu acho que agora vai ter uma correção, talvez passe mais uma semana aí de alta, mas eu acredito que a próxima semana vai ser aqui na estabilidade, talvez ele volte para esse patamar aqui para começar a buscar a média móvel, né? Buscar o retorno aqui à média móvel. Mas vamos ver, né? Já o dólar futuro está num movimento de baixa bem considerável, né? Então ele chegou aqui nos R$ 5, R$ 5,06 ele fechou. Chegou a vir abaixo de 5? Não, né? Não chegou a vir abaixo de 5, mas quase, né? Tá numa região interessante, que é justamente essa região aqui de quando ele teve a correção, depois ele ter tido esse rally grande na pandemia, ter batido ali os quase R$ 6, ele teve essa correção bem violenta, bateu aqui quase no 4,83, né? No 4,83 e voltou para cima. Então aqui ele está numa região bem interessante, essa partezinha aqui. Pode ter um espaço para ele cair até aqui? Pode, né? Mas eu acredito que vai perder força aí nas próximas semanas. Pode ser que caia mais um pouquinho até aqui até os 4,90 por ali, né? Mas não acredito que vá passar muito tempo abaixo dos R$ 5, tá? Como eu já falei, eu acredito que o ponto de equilíbrio vai ser aqui em torno dos 5,32. Ah, Leonardo, por quê? Porque não sei, é o que eu estou sentindo aqui, tá? Eu acho que esse vai ser o ponto de equilíbrio ali. Então, eu acredito que ele vai voltar, ele vai bater aqui e voltar um pouquinho mais, né? Mas não acredito que ele vai ficar abaixo dos R$ 5 por um bom tempo, tá? Eu acho que depois de todos esses problemas que a gente viu no mundo inteiro, dificilmente vai voltar a ter um dólar muito barato, tá? Ainda mais considerando a nossa moeda, né? O real perdendo valor, né? Enfim, graficamente eu acho que aqui vai segurar nesse suporte, não vai romper muito não. E se romper vai ser pouquinho, já vai voltar. Beleza? Deixa eu voltar aqui para a minha câmera. Bom, por essa semana basicamente é isso, tá, pessoal? Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. Eu vou deixar minhas redes sociais aqui na descrição, podem entrar em contato comigo à vontade. E por hoje é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.